Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar todas as segundas e sextas-feiras, às 20 horas, aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo nosso Spotify. É um prazer tê-los conosco. Espero que gostem de mais esse episódio e tirem também insights para a sua carreira. Se é a sua primeira vez aqui conosco, te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você seja notificado sobre outros episódios. Junto comigo aqui hoje, temos Udo Kurt Girlich. Fala, Marcelo, você tá bem? Tudo bem. Seja prazer estar aqui com você de novo. Sempre. Mais um podcast, mais um dia de aprendizado. Sempre, né? Como sempre. E hoje? Hoje nós temos convidado especial. Pessoal, o Udo... Ele não deixa eu falar. Ele sempre fala assim, hoje, Marcelo, nós temos um convidado muito especial. Eu falo, Udo, mas todo convidado você fala que é especial. Aí o anterior fala assim, mas ele fala isso para todo mundo. E aí, como é que fica? Como é que fica é o seguinte, porque todo mundo, depois no final do episódio, aí vocês vão entender, porque cada vez eu sempre falo que é um convidado especial. Inédito, né? Porque é a primeira vez dele aqui. Sim, primeiro por isso, e segundo, fica o aprendizado, ficam as lições, ficam as recomendações, as dicas e fica o network. Então sempre é especial, gente. É simples assim, é coisa de engenheiro, né? Quem é o nosso convidado ou convidada de hoje? Hoje a gente tem um convidado super especial, que é o meu querido amigo Humberto Tedeschi. Humberto, seja muito bem-vindo aqui na Board Academy para esse podcast. Obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua trajetória profissional e pessoal, que com certeza vai trazer dicas valiosas para vocês. Prestem atenção. Obrigado, Udo. Obrigado, Marcelo. É um privilégio estar aqui nesse bate-papo e vamos ouvir, vamos contar um pouco de história. Vamos embora. É isso aí, Humberto. Muito bom, uma honra para mim, de verdade, tê-lo aqui conosco. Você que é uma pessoa muito querida, não só por mim, pelo Udo, mas pela Board Academy. Uma pessoa que a gente passou a ter no nosso hall de amigos, a admirá-lo. E é uma honra poder ter esse bate-papo. Não é nem uma entrevista, é um bate-papo mesmo, uma conversa entre amigos. A gente já te conhece um pouco, né? Mas nunca tão profundamente, a verdade é essa. A gente sempre pode conhecer um pouquinho mais o outro. E a ideia hoje do nosso podcast não é apenas que eu e o Udo te conheçamos um pouco mais, mas é dar mais visibilidade ainda a você, como nosso convidado, perante os nossos mais de 100 mil inscritos aí no canal do YouTube e mais outros tantos no Spotify, aos nossos board members e a possíveis empresários, né, outros executivos, conselheiros que podem se espelhar na sua trajetória ou, quem sabe, até te contratar como um possível conselheiro aí para suas empresas. A ideia é essa. Então, eu queria te perguntar o seguinte, se eu entro lá no LinkedIn, vamos usar a rede LinkedIn como exemplo, no LinkedIn do Humberto, eu vou ver lá que o Humberto, ele é isso, ele é aquilo, o Humberto se formou nisso, se formou naquilo, trabalhou nessas empresas. Eu tenho ali um currículo escrito de uma forma um pouco diferente, mas eu tenho ali as informações do LinkedIn. Eu quero saber um pouco mais dessa história, mas contada pelo próprio Humberto. Nada melhor do que a gente mesmo contar um pouco dessa trajetória. Porque você sabe o que te levou de um emprego para o outro, por exemplo, a dificuldade que foi numa determinada formação, num determinado momento de vida, lições, experiências. Então vamos voltar um pouquinho nesse tempo, fazer um tal do flashback, né? E começar na origem, né? Da onde seus pais vieram, aonde você cresceu, aonde você nasceu, escolha de profissão, primeiros passos na carreira. Conta pra gente um pouco dessa história, Humberto. A história é bastante interessante porque eu nasci 17 dias depois que meus pais chegaram no Brasil. Uau! Olha só. Vindos do Egito, eles são italianos, nascidos no Egito. E minha mãe, então, viajou grávida e 17 dias depois, 12... Uma semana depois, meu pai entrou no Matarazzo. Matarazzo, naquela época, acolhia os imigrantes italianos, né? Era um grande grupo formado basicamente por italianos. E uma semana depois, não tinha nem a carteirinha ainda do plano de saúde, eu nasci no Hospital Matarazzo, no Hospital Humberto Primo, né? Que por coincidência, onde nós tivemos aí o evento da Board Academy na semana passada. O antigo Hospital Matarazzo, que hoje é o grande hotel Rosewood.
entre outros empreendimentos naquela área. Sim, porque era uma área muito grande, né? Nobre ali na região da Paulista. E então, 17 dias depois, logicamente, meu pai, imigrante, vamos dizer assim, italiano, né? Foi uma infância bastante difícil, porque não era fácil, né? Apesar de... Desafio do idioma, já começa por aí. O meu próprio nome tem um problema, né? Porque quando meu pai foi me registrar, Humberto é o nome do meu avô, pai do meu pai. Giuseppe é o nome do meu avô, pai da minha mãe. Então, o meu pai na fila no cartório, tentando falar português, falou para o cara, falou, o nome do meu filho é Humberto Sinaca, senza H, vou dizer sem H, Giuseppe com D1 e 2 P, né? Que é com D1 sem os dois, com 2 P's. Tedeschi, aí o cara não sabia, o Humberto ele acertou, e o Giuseppe ele não sabia como escrever. Alguém na fila falou, olha, Giuseppe aqui no Brasil é José, né? Então eu acabei de batismo sendo Humberto José Tedeschi. Olha, interessante. E lógico, naquela época eu sou o segundo de 5 filhos, né? Não foi tarefa fácil, como não era na década aí de 60, vai. Eu nasci em 59. Uhum. E naquela época a gente tinha uma visão um pouco limitada do mundo. A gente sabia que se a gente conseguisse fazer uma boa escola, fazer uma boa faculdade, ter um emprego onde a gente ficasse lá 40 anos, né? A gente conseguiria comprar uma casa pelo Sistema Nacional da Habitação, né? O Banco Nacional, o BNH. BNH, você lembra? Banco Nacional da Habitação, isso aí. Então, a gente seria alguém, a gente seria feliz. E eu sempre fui um ponto fora da curva, né? Eu sempre fui muito questionador e sempre queria saber mais e queria saber os porquês, né? E isso marcou a minha infância, isso marcou o início da minha vida profissional, que se deu aos 15 anos, no próprio Matarazzo, né? Porque eu já era técnico mecânico, né? Tinha feito uma escola profissionalizante e eu queria entrar como técnico mecânico. Mas naquele tempo era difícil entrar no Matarazzo. E seu pai ainda trabalhava lá? Não, já tem. E então na época não, era muito difícil, o processo seletivo, era foto de frente, foto de lado esquerdo, lado direito. E o pessoal falou para mim, olha, surgiu uma vaga aqui de auxiliar de serviço contínuo. Então a gente sabe que não é o que você quer, mas, poxa vida, já facilita, porque assim que tiver a tua vaga, você só faz uma transferência. E eu entrei, né? E logo na minha segunda semana de trabalho, vieram me pedir para tirar cópia, né? E eu falei para a pessoa, falei, você não está entendendo, eu não sou office boy, eu sou auxiliar de serviço contínuo. A pessoa começou a rir, e eu falei, pô, o que será, né? Logicamente que auxiliar de serviço contínuo nada mais é do que o termo em português, do que nós chamamos depois e abrasileiramos depois como sendo office boy. E assim eu comecei, né? Fazendo Banco Central, Cassex, Banco do Brasil e andando a Paulista de ponta a ponta, Nação Rua Direita. Eu acho que era bem... muitos bancos ainda. E aquilo foi importante, né? Aquilo foi importante que eu usei durante toda a minha vida, né? De que, até como uma lição para os próprios office boys, né? Eu até me lembro quando eu fui promovido ao meu primeiro cargo de direção, né, como gerente geral, eu criei, naquela época, estamos falando aí de 93, eu criei o Cafezinho com o Chefe, no Chile. Eu fui gerente geral, depois diretor geral e depois presidente da companhia no Chile. E o primeiro convidado, todos os diretores, todo o pessoal mais esperava receber esse convite, e o primeiro convite foi para o office boy da companhia, né? E aquilo marcou um pouco de história,
né? Porque esse office boy depois ele foi sendo promovido, e eu me recordo que quando eu voltei do Chile, ele tinha um cargo aí de gerente em outra empresa, não na mesma empresa, mas eu tenho certeza que aquilo marcou para ele. Que interessante você contar essa história, porque eu também comecei minha carreira como office boy na antiga Fujifilm, na Vereador José Diniz ali. Então, todas essas ruas do centro, é muito familiar para mim essa história. Mas tem um ponto que eu quero só... Você é o entrevistado, mas é que eu acho que esse insight é importante, porque nós éramos em 6 office boys. E existiam os auxiliares de administração, ou auxiliares administrativos, que tinham sido office boys tempos atrás. E eu entrei e ninguém me ensinou isso. Foi uma coisa meio instintiva. Eu falei, tá, eu sou office boy hoje, mas eu quero trabalhar no escritório. E aqueles caras que estão no escritório um dia estiveram aqui. Eu preciso aprender com eles o que eles fizeram para ter essa promoção, para ter esse upgrade. Então, diferente dos outros office boys que estavam sempre juntos entre eles e usavam de um serviço em determinado lugar e ficavam enrolando na rua para não voltar para o escritório para ter outro trabalho, eu não. Eu ia para a rua e queria voltar logo, para sobrar mais tempo para eu ajudar os auxiliares administrativos dentro do escritório. Porque eu entendia que esse ia ser o caminho para eu ganhar a minha primeira promoção. Ou seja, faça mais do que você é pago e faça e esteja com pessoas aonde você quer estar, antes mesmo de estar lá. Isso, com 14 anos, eu instintivamente já fiz, né? Essa visão. Mas vamos voltar lá para o Matarazzo. 15 anos, começando a trabalhar, não aonde você queria, entra como contínuo e aí? Trabalha por alguns anos, chega a época de faculdade, faz, não faz faculdade, conta. Na realidade, o meu pai era contador, né? E durante esses 30 e quase 35 anos que ele trabalhou no Matarazzo, ele sempre trabalhou na área de ativo fixo, né? Até se tornar um, né? Até se tornar um ativo fixo. Então, eu tinha um determinado problema, porque o meu pai era o Tedeschi e eu era o Tedesquinho. Confesso que naquela época me incomodava. Hoje não, né? Hoje eu tenho um orgulho muito grande de ter sido o Tedesquinho, porque demonstra que eu ouvi o Tedescão, né? Que era o meu grande pai. Na realidade, eu sempre fui uma mente inquieta, questionador. Então, os meus chefes tiveram muito trabalho comigo, porque eu sempre superava as expectativas. Meu desafio era, não importa, acho que em toda a carreira aí, já são 48 anos trabalhando, eu nunca desempenhei nenhuma atividade, nenhuma função, sem a intenção de ser o melhor naquela função. Sempre fui muito ambicioso, mas não, como é que fala, a ponto disso interferir numa evolução normal, né? Eu fui fazer depois um técnico em contabilidade, me formei técnico em contabilidade em 70 e pouco, 78, 79, já vão-se lá mais de 40 anos na profissão contábil, meu CRC, um CRC antigo. Dentro do Matarazzo, eu saí dentro dessa primeira função, estive aí mais ou menos um ano e meio trabalhando em escritórios de contabilidade, e depois tudo, vocês vão ver que tudo tem um porquê, né? E aí é uma concha de retalhos que a gente vai organizando e no final a gente vê que tudo se encaixa. Voltei para o Matarazzo, né? Seu pai continuava lá. Sim. A única empresa que meu pai trabalhou no Brasil foi no Matarazzo e depois de se aposentar, tecnicamente, ele trabalhou numa empresa fantástica que é Microservice, né? Que é de duas famílias cujos pais eram conhecidos do meu pai no Egito, né? Então, foi uma coisa meio muito bacana, né? Microservice Digital, né? O primeiro fabricante de CDs e DVDs do Brasil. Depois veio o Videolar, né? A Videolar sempre foi a maior, mas Microservice é uma empresa onde eu aprendi bastante. Mas vamos lá.
voltei para o Matarazzo, trabalhei na área de departamento pessoal. Então, eu fui office boy na área de comércio exterior. Saí, fiz um recorrido aí em 3 empresas em um ano. Voltei para o Matarazzo, fui trabalhar no departamento pessoal da área de papel e papelão, né? Então, onde eu conheci muito do processo de papel e papelão, muito de toda a cadeia logística, né? E, na sequência, fui transferido para a área de custos na divisão têxtil, que era a Indústrias Matarazzo do Paraná. E aí foi um aprendizado muito grande, porque na área de custos, a gente tinha custos padrão, o custo padrão, custo orçado, tinha uma... E na área têxtil, onde você tem todo o processo desde a abertura, abridores, cardas e abridores, onde você abre o algodão, onde você começa a esticar, até você tem a parte de estamparia, a parte de tinturaria. E a gente fazia o curso naquela época, a gente colava as folhas, eram folhas super grandes, papel quadriculado, você montava, ia calculando com aquelas máquinas de fita, tudo a lápis, né, para você poder... Tinha que ter uma letra boa, né, e tinha que ter um raciocínio lógico muito grande, porque se você errasse uma linha, você ia influenciar na formação do preço. Exatamente. Inclusive, naquela época, eu cumprimentei recentemente o Andréa Matarazzo, que naquela época, quando eu era o assistente de custos, ele começou a sua vida profissional na divisão têxtil do Matarazzo, né? Ele que é um Matarazzo de fato, vamos dizer assim. Da família, né? Da família. Chegou num determinado momento que eu achei que a coisa estava demorando muito. Eu achei que tinha que... algumas coisas teriam que se fazer de forma mais rápida, né? Mais automatizada. Eu entendia que aquela planilha grande com 800 produtos, calculando item a item, aquela coisa toda na mão, eu acho que isso aqui não vai funcionar dessa maneira. E eu acabei saindo, né? Tive a oportunidade de ir para a Volkswagen, uma empresa grande. Então eu deixei de ser o Tedesquinho e passei a ser o número 53 mil e alguma coisa. Eu confesso que eu não lembro esse número. Então eu saí de uma empresa teoricamente familiar. O Matarazzo era uma grande família, né? Você só entrava no Matarazzo se você tivesse uma indicação, e automaticamente a grande família composta de amigos. Eu me recordo, tenho grandes recordações aí, grandes lembranças, porque eu jogava bola também, né? Jogava bola no time da auditoria, então indiretamente eu participava do dia a dia da empresa como um todo, porque o pessoal da auditoria sempre comentava entre eles, né? E eu estava lá junto e ficava escutando com muita vontade de fazer mais do que aquilo que eu estava fazendo. No Matarazzo, eu entrei para trabalhar na ferramentaria, né? Como técnico. Na Volkswagen, né? Na Volkswagen. Uhum. Na Volkswagen. E como técnico de ferramentaria, ou seja, foi aonde valeu o meu estudo técnico, né? Você saiu da área de custos, contábil, administrativa, digamos assim, para ir para aquilo que você queria na origem, de certa forma? Na realidade, não. Na realidade, assim, eu fiz mecânica porque era uma coisa que eu sempre gostei. Então, raciocínio lógico, o raciocínio espacial, a construção de máquinas, de equipamentos, aquilo para mim me fascinava, né? Só que eu não queria ser, como é que fala, um operador de máquinas, né? Eu queria ser um administrador da empresa, mas que entendia a necessidade de conhecer o que acontecia no chão de fábrica, né? Quando eu tive a oportunidade de entrar na Volkswagen, para mim foi um sonho, porque fazer parte da Volkswagen do Brasil era alguma coisa, um sonho. Quando chegou a realidade, a gente viu que, pô, você é um número, né? Então, um estilo de liderança focado em processos, né? As pessoas não têm nome, têm número, e você
vai trabalhando. Uma coisa que eu nunca me esqueço, no meu primeiro dia, Isso foi no ABC? no ABC, São Bernardo, no meu primeiro dia de Volkswagen, o chefe do meu chefe me incumbiu de ir até a ala 3 levar um documento lá, levar uma autorização. Você vai de ônibus, né? Eu Não. trabalhava na ala 8. É gigante a Volkswagen lá em São Bernardo. Minha irmã trabalhou lá por muitos anos. Aliás, aquilo que eu falei, ela entrou na Volkswagen e se aposentou na Volkswagen, né? Eu tive a oportunidade de visitá-la lá por algumas vezes, né? Realmente é uma cidade. Você ia de ônibus, você tem que esperar no ponto, né? Só que a ala 3 é a ala onde tem os motores, a fabricação de motores. Para ir para a ala 3, você tem que passar pela ala 5. Eu fui de ônibus, entreguei o envelope, né? E voltei a pé. E eu não me dei conta. Eu demorei mais ou menos 1h30 para voltar. Quando eu voltei, né? Porque eu passei pela ala de motores, passei pela ala 5, que era de estamparia, a gente tinha aquela... Você que estava numa feira visitando stand. Não, era encantador aquilo. Você olha aquilo, você fica fascinado, né? Eu que sou engenheiro mecânico, agora que você via aquilo, você fica na estamparia, aquelas prensas enormes, cara, você fica... A prensa que estampava o teto da Kombi. Que era um gigante. Era um lance. Eu sei que eu voltei ainda fascinado, contando, vendo, e acordei com o grito do meu chefe. O chefe do meu chefe, né? Pietro Marzura. E italianão, né? E ele falava para mim, eu quero saber onde foi que você foi e o que foi que você fez. Cara, de boa, eu queria dar risada, mas não podia, né? E aí eu resolvi, é uma das coisas que sempre me marcou em toda a minha carreira, em toda a minha vida, eu resolvi falar a verdade. Falei, o senhor me desculpa, o senhor me mandou lá, eu fiquei esperando o ônibus, eu olhei para o lado, eu vi que eu estava do lado da ala 3, eu dei uma olhada e confesso que da ala 3 eu passei na 5 e vim aqui e eu fiquei encantado com o que eu vi. E você me desculpa, isso não vai voltar a acontecer. Até porque eu já conheço agora, né? E ele ficou tão espantado com a minha sinceridade, né? Que em vez de ele me repreender, ele falou, tudo bem, se você tiver mais alguma curiosidade, você fala comigo, que eu mesmo, numa hora que eu puder, a gente vai dar uma volta e eu te explico como funciona. E aí eu falei, poxa vida, me dei bem falando a verdade, né? Tem até uma música, né, que diz que se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Isso é bacana. E aí, até por eu estar me destacando, e eu trabalhava na parte de planejamento de serviços externos, né? Aprendi, por exemplo, que toda a parte de ferramentaria, a Volkswagen terceirizava algumas partes, alguns trabalhos para a Brasinca, Carmanguia, para a Ford. Eram concorrentes, mas a nível de ferramentaria eles se ajudavam. E, por conta disso, eu passei a integrar o time, vamos dizer assim, estratégico da ferramentaria. E aí vieram as primeiras demissões. Nessas primeiras demissões, eu fazia parte do grupo que analisava como seriam essas demissões. Uma coisa um pouco histórica, mas aquilo me marcou muito, porque não era por competência, não era por resultado, era simplesmente por situação. Então, quem está no período de experiência, tchau. Quanto de economia nós conseguimos? Tanto, não é suficiente. Bom, quem tem mais de 3 meses e menos de 1 ano? Fora. Quem tem... Filhos, quem não tem, quem é solteiro. Quem é solteiro. Então, aquilo me afetou de tal maneira e logicamente, uma empresa como a Volkswagen, com um sindicalismo tão forte como existia na época. Você estava naquela época quando tinha 46 mil funcionários em São Bernardo. Exatamente. Eu entrei justamente em 79. Tá. Onde em 79 houve a primeira grande greve no ABC e que ficaram aí mais ou menos quase 60 dias a Volkswagen parada, né? Eu aprendi depois, né, por uma coincidência, quando o pátio de carros novos da Volkswagen começava a ficar vazio, a greve parava, né? Mas mera coincidência. O que será?
E eu passei, então, dentro dessa equipe, aquilo me marcava, né? Porque parecia que eu tinha um poder que na realidade não era um poder, a gente cumpria ordens, né? E a Volkswagen, como grande empresa e por umas questões sindicais, ela tinha que abrir o programa de demissão voluntária. Então vai a primeira turma, vai a segunda turma, vai a terceira turma, chegou numa hora eu falei, eu não aguento mais isso. Aí eu me candidatei ao programa de demissão voluntária, acabei saindo da Volkswagen para não aceitação dos meus chefes, né, o direto, o indireto, mas uma coisa para mim que eu falei, já deu. Você tinha quantos anos mais ou menos nessa época, Humberto? Eu tinha 21. 21 para 22. Na realidade, eu casei, isso foi em 81. Né? Quando eu casei, eu trabalhava na Volkswagen. E aí já estava cursando faculdade? Cursava a faculdade, mas cursava a faculdade de administração na São Judas. Uhum. E que é uma coisa que no final eu acabei... Longinho ali, hein? Mas eu morava no Belém. Eu morava no Belém, Volkswagen tinha né? ônibus para tudo quanto é lado, né? É uma grande estrutura, se a gente conseguisse ser mais do que um número, eu acho que seria uma coisa, o sonho de consumo de muita gente. Mas tudo faz parte de um aprendizado. Saí da Volkswagen, então, em 81, final de 81. Logicamente, recebi tudo que tinha que receber, rescisões feitas pelo salário do ano seguinte. Sindicato dos Metalúrgicos, para quem é metalúrgico, é muito bom. Né? Para quem é empresário patronal, vamos dizer assim, é um negócio mais complicado. Na sequência, eu voltei para a contabilidade, né? Voltei para essa carreira, né? Porque uma coisa é todo administrativo, contábil, RH, enfim, carreiras administrativas, mas ele transitou por fábrica, pelo operacional e administrativo. Eu sempre gostei de fábrica. Eu sempre falei, eu acho que é o chão de fábrica, né? É onde eu comecei, mas aonde o meu sucesso maior foi justamente na gestão do chão de fábrica. Então, eu saí da Volkswagen, fiz aí um percurso em empresas de pequeno porte, né? Fiquei desempregado, porque eu tinha um problema, né? Eu sempre fui muito... eu queria saber os porquês, eu tinha uma mente inquieta, né? Sempre estudei muito, sempre li muito. Eu tenho, inclusive, uma curiosidade, né? Desde que eu comecei a trabalhar, eu me coloquei uma meta que cumpri rigorosamente, né? Eu sempre comprei um livro por mês. Né? Lógico que você fala, esse mês eu tenho que ir lá comprar. Não, mês que vem eu compro 2. Fico 3 meses sem comprar, compro 3. E por curiosidade, né, eu sempre os lia. Posso dizer que pelo menos 70% dos livros, né, eu os li. Nenhum deixei de ler e alguns eu consegui ler inteiros. Um parênteses aí, sabia, eu não sei percentualmente falando, mas existe uma estatística de muitas pessoas que compram livros, que compram cursos e que não chegam nem a tirar da embalagem. É engraçado isso. Com livros também? Não sai da embalagem? Da embalagem. É a mesma coisa que mais mulheres do que homens, talvez, mas os dois fazem isso. Compram roupas, sapatos e não usam. E quando vai usar, mudou a moda, não serve mais. E tá com etiqueta ainda. É muito natural, é engraçado isso. Eu tinha um costume, ainda tenho hoje um pouco menos, porque hoje você compra muita coisa pela internet, você tem muitos e-books também, mas um sábado por mês eu passava numa livraria. Então, pegava o livro, folheava,
né? Ia pensando na prateleira livros que estivessem de acordo com o meu desafio profissional daquele momento, profissional e pessoal. Folheava, né? Lá atrás o pessoal não gostava muito, né? Nos últimos 25 anos, 30 anos, o pessoal já começou a colocar as mesinhas com café do lado. Então eu passava tardes olhando, vendo e escolhia o livro a dedo, que era aquilo que ia me complementar. Quero colocar uma curiosidade, né? Aí para vocês, que para mim foi o meu pai. Ele me ensinou muita coisa, mas uma coisa que ele me ensinou sem saber que estava me ensinando. Meu pai, contador, veio do Egito, né? A contabilidade, logicamente, naquela época, não é como hoje, que você tem as normas internacionais de contabilidade. Existiam formas diferentes. E, logicamente, que ele tinha suas dificuldades para acompanhar. Matarazzo não era feito só por italianos imigrantes. Você tinha grandes profissionais, contadores formados, economistas. E meu pai tinha uma certa dificuldade para acompanhar as reuniões, para acompanhar todo esse crescimento, essa modernização. Eu tenho um amigo que diz, né? Todo conhecimento é insuficiente, né? E incompleto e provisório. Então, o meu pai ele fazia com aquelas folhinhas de papel quadriculado, ele criava o que depois se deu o nome de mapa mental. Então ele se preparava para as reuniões, montando isso aqui, e ele gravava aquilo. E várias vezes eu surpreendi meu pai de madrugada fazendo aquilo lá, porque tinha reunião no dia seguinte, né? E eu comecei a ver, comecei a entender, comecei a ver essa maneira de trabalhar. Essa maneira de trabalhar, de abordar os problemas, que depois a gente aprendeu, não foi meu pai que inventou, mas hoje você tem um Canvas, você faz um Canvas. Meu pai tinha um mapa mental dele lá, e eu comecei a fazer a mesma coisa. E eu tinha que completar o meu mapa mental com as minhas necessidades profissionais, né? Com conteúdo. Eu tinha que encher aquele conteúdo, né? Eu acho que todo ser humano tem uma cabeça, tem uma mentalidade muito grande. Mas poucos conseguem preencher esse espaço todo, né? Até tinha aquela situação lá do cabeça de vento, né? Fala para cabeça de vento, não tem nada na cabeça, mas você tem que ir preenchendo. E os livros me ajudaram muito, né? A ir preenchendo isso. Então, detalhe, eu quando fiquei desempregado e eu descobri que eu tinha tudo para dar errado. Eu falo, tinha tudo para dar errado, né? E não deu. Tinha tudo para ser difícil e foi. Por quê? Porque eu me vi muito jovem para o conhecimento e capacidade que eu tinha e muito inexperiente, né? Para os salários que eu poderia estar qualificado. Então, eu fiquei um período aí, 6 meses praticamente, desempregado, fazendo entrevistas quase todo dia, né? E eu não conseguia porque falava, não, peraí, mas você é muito jovem, aqui esse cargo fazia todos os testes, fazia o psicotécnico, fazia... Ia bem e não dava. Eu falei, não, tudo bem, então agora eu vou procurar um cargo mais baixo. Os caras me contratavam porque diziam, você é overqualified, e vou te contratar daqui a 2 meses, 1 mês, 15 dias. Você vai... né? E A oportunidade vai embora. Ele vai estar entediado, mano. E foi complicado. Então, naquela época, existia uma empresa que chama Rede Zacarias de Pneus, Nossa. né? Então, Rede Zacarias de Pneus, eu jogava futebol, né? E era goleiro, né? Futebol de salão, né? Desse tamanho, só futebol de salão. Então, jogava bola com o pessoal e o pessoal falou, não, pô, vem aqui trabalhar com a gente. Você é louco, você jogou naquela época que a bolinha era desse tamanho, parecia um canhão. Nossa, aquele lá quando eu pegava... Meu pai era goleiro, também quebrou várias vezes o dedo da mão. Nossa. Eu joguei na Portuguesa de Desportos, né? Grande Lusa. E aí, o que acontece? Resolvi de novo cometer o mesmo erro. Vamos lá, eu queria entrar na parte
de administração da rede Zacarias, eram várias lojas, né? Eles estavam começando a informatizar, tinham comprado um RP, e o pessoal falou, entra como vendedor, né? Na loja 17, que era lá em Pinheiros, e de lá você já está aqui, você já está com a gente, assim que o pessoal reorganizar e ver para quem que vai ficar essa área de tecnologia, se na administração, se em finanças e tal, você já está aqui e vai. E eu com essa minha mente inquieta, falei, cara, não pode ser, tudo bem, eu sou vendedor. Só que vendedor, jaleco amarelo, aquela coisa toda, e eu via que a gente podia fazer mais, entrava carro na loja às 4:45, o pessoal não atendia, né? Eu ia lá, não, pois não, vamos lá, o que precisa fazer? Não, só precisa fazer um alinhamento, aquela coisa toda. O mecânico já estava lavando a mão, e eu pegava o cara, para ir embora. estava na rampa, eram umas rampas assim que você tinha que subir com o carro e depois... E vamos lá, não, que precisa fazer isso aqui, cara, não esquenta a cabeça. Vou lá, já pega a chave de roda, já vai tirando. E, no fim, o mecânico, tá bom, vamos lá, eu vou fazer isso. E isso fez com que a coisa começasse a ficar preocupante para o gerente da loja. Porque eu falei, gente, qual é a meta? Vamos lá bater a meta, né? Bom, conclusão. Fiz grandes amigos, porque na realidade o cara ia para trocar o pneu. Eu falei, não, você fica sossegado. O cara ia lá, um gringo, falava inglês com ele, falava italiano, falava... E aí, a gente ia fazendo, só que chegou num ponto que o gerente da loja me chamou e falou, olha, não dá para continuar com você. Né? Você está revolucionando o negócio aqui e você está me deixando numa situação difícil. Porque a gente tem que fazer... procedimento da matriz. Não é isso. Eu não infringi. Eu não infringi nenhuma lei, mas ele falou, não, a gente tem que fazer o que dá para fazer. E eu disse para ele, não. Eu li um livro, né? Eu falei, não. A gente tem que fazer o melhor possível com as condições que a gente tem naquele momento. Cortella. Né? Lógico que ele, com muito mais propriedade, depois ele escreveu, mas para mim, eu tinha que fazer o melhor. Né? Batíamos todas as metas, chegamos a ser a primeira loja, mas um dia o cara se sentiu incomodado. Você tirou ele da zona de conforto. Né? E aí, no final, eu acabei sendo desligado, que ninguém entendeu por quê, né? Mas eu entendi. Na verdade, isso é um problema corporativo, né? Que acontece muito quando um colaborador se sobressai em relação à sua liderança. Tem até uma frase que eu também não vou lembrar de quem que é, que diz que quando o líder se omite, alguém de baixo aparece, porque os outros enxergam nele o verdadeiro líder do grupo. Então, liderar não é um cargo, né? Não é um crachá, um chapéu, é uma atitude. E você estava fazendo sombra, como a gente fala, né? Fazendo sombra para esse gerente que se viu acuado e a melhor forma de resolver, deixa eu tirar esse cara daqui. Então, aquilo valeu como um aprendizado. Logicamente, se dá certo, você aprende com o resultado. Se dá errado, você aprende também com aquilo que deveria ter sido feito, aquilo que não deveria ter sido feito. Na sequência, eu fui para Tufana Têxtil, voltando para a área de planejamento, né? Na época, pelas mãos, não, entrevistada inicialmente pela Sara Bemer. Sara Bemer depois se transformou aí, até hoje é uma grande profissional de recursos humanos. Da área da Tufana Têxtil, onde trabalhei com o Romeu Trussardi, né? Ex-presidente da Associação Comercial de São Paulo, uma figura maravilhosa, um raciocínio lógico, era uma coisa incrível mesmo. Não trabalhei diretamente com ele, mas tinha que me reportar muitas vezes à diretoria. Voltei saindo então dessa área têxtil, né? Na área de planejamento, e na área de planejamento em Santo Amaro tinha um grupo que chamava Gressa, que era o grupo dos recrutadores de seleção de Santo Amaro. Profissionais de seleção e recrutamento de Santo Amaro. Era um grupo, hoje eu acho que mudou o nome, mas eu sei que existe até hoje. E eu acabei sendo aí meio que identificado como um potencial
profissional da área de planejamento. Fui contratado depois, logicamente me chamaram, eu acabei indo trabalhar sempre na área metal mecânica, né? Onde eu aprendi a fazer forno por indução. Eu aprendi como se faz os processos de forno por indução. Fui trabalhar na área de transportadores, correias transportadoras, a fabricação da própria correia transportadora. E no final, falei, agora eu vou voltar para empresas um pouco maiores. Fui selecionado, entreguei a carteira de trabalho, iria começar numa empresa chamada Euroterm, lá em Itapecerica da Serra, quando, no final de semana, conheci um churrasco de fim de semana, são emblemáticos, né? Conheci uma pessoa, Rubens Oriola, que falou, cara, você tem que trabalhar na empresa, eu tô precisando uma pessoa como você, cara, você não pode ficar... Vem pra cá, né? Vem pra cá. Eu falei, não, cara, já estou contratado, já fiz exame médico, como a empresa tem aquela burocracia toda, eu vou começar dia 1º, então dia 15. Fui fazer entrevista com o presidente da empresa, Oswaldo Mota. A empresa era Diversey Wilmington S.A. Era uma empresa química, né, que pertencia ao grupo Molson. O Oswaldo Mota, que eu chamo de chefe até hoje, porque foi um líder, foi um mestre, né, na sua essência, não no seu cargo. Uhum. Ele virou para mim e falou assim, olha, se 10% do que tiver no teu currículo for verdade, você tem uma carreira brilhante pela frente no nosso grupo. Eu não sabia se eu ficava bravo com ele, né? Não sei. Tinha sido um elogio ou não? Eu falei, cara, me dá 24 horas. Deixa eu pensar, deixa eu ver. E aí, conversando com os meus botões, o salário era menor, mas a oportunidade era muito grande. E eu acabei aceitando. E comecei, assim, a minha carreira na Diversey, né? Onde entrei na área de planejamento, consegui rapidamente ir para uma gerência de materiais, depois uma gerência industrial, uma gerência de fábrica. Assumi uma diretoria de industrial e daí depois ser expatriado. Onde que ficava a empresa aqui em São Paulo? Em Barueri. Barueri. Nossa, e em que período de tempo toda essa evolução, Estamos falando aí Humberto? 5 anos, 5 anos. mais ou menos 5 anos. Uhum. Eu sempre fui muito precoce, né? Na realidade, eu casei com 21, fui pai com 23, avô com 46, né? A cada 23 anos acontece alguma coisa na minha vida. São ciclos. São ciclos que vão se fechando e se abrindo. E aí, logicamente, o meu chefe sempre dizia, faça o seu melhor. Give your best. E nisso, eu encontrei um terreno fértil para poder aplicar aquilo que eu tinha aprendido, aquilo que eu tinha visto. Tive a oportunidade de fazer muitos cursos. Eu me formei no primeiro grupo do Total Quality, que na época a Diversey era fornecedora de produtos para a indústria automobilística, e a Autolatina, né, Volkswagen com Ford, eles exigiam que todos os fornecedores e os executivos dos seus fornecedores tivessem o curso, a graduação do Total Quality. Então veio um cara de fora para fazer toda a formação e logicamente eu me senti em casa, né? Porque eu tinha trabalhado na Volkswagen, sabia como é que funcionava, né? Como é que tocava a banda. Dentro da Diversey, eu acho que foi onde eu fui feliz em todos os meus trabalhos, porque sempre fiz o meu melhor, mesmo que o meu melhor não tenha sido suficiente, né? A gente sempre diz, né? A vida é muito ingrata. O resultado, ele é muito injusto às vezes. Se você não tiver a certeza de que você está fazendo o seu melhor, de que você fez o seu melhor, você pode se preocupar, né? Porque você fala, poxa vida, não deu ruim, mas eu poderia ter feito mais. E eu sempre me cobrei com relação a isso, né? Então, sempre fazer o seu melhor, dar o melhor,
de você mesmo, fazer o seu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. E aquilo foi uma coisa marcante para mim, porque o meu chefe ele foi me dando abertura, foi me dando liberdade, e graças a Deus eu consegui corresponder às expectativas. Fui promovido para uma área, para ser o gerente geral, fora do Brasil, e eu percebia que ele sempre me dava desafios maiores, ele sempre foi muito leal, muito honesto comigo, e aquilo me fez, acho que mais do que um subordinado, ser um fã dele. Quanto tempo você ficou nessa empresa? Fiquei quase 15 anos. 15 anos. Desses, alguns anos fora. Desses 5 anos e pouco fora. Junto com esposa, filhos ou foi... Não, fui expatriado para o Chile com esposa e 3 filhos. Né? Tive a oportunidade de ir lá fazer um pós-graduação, né? Que quase não consegui ser aceito, porque o pessoal falou, olha, você está overqualified aqui, você já você tem um cargo de presidência, de nível de presidência, e os professores, nem todos eles têm esse nível, e a gente acha que você vai criar problema para os professores. E eu me recordo de que eu podia ter simplesmente virado a página e ter deixado para lá, mas eu resolvi insistir. E eu pedi para que fosse entrevistado por uma banca, né? E assim foi, na Universidade Adolfo Ibáñez, Santiago do Chile. E aonde eu coloquei para eles, falei, olha, de fato, eu sou naquele tempo não tinha muito esse negócio de CEO, não CEO, né? Era diretor-geral. Diretor-geral. E confesso para você de que eu, de fato, sou um bom chefe. Só que para ser um bom chefe, o primeiro tem que ser um bom subordinado. Ninguém consegue ser um bom chefe se não for um bom subordinado. E eu não vejo problema, estou aqui para aprender. Né? Se eu imaginasse que soubesse tudo, eu não estaria me candidatando a ingressar na escola. Né? Toda vez, desculpa o parênteses, mas toda vez que a gente se propõe a voltar para o banco da sala de aula, independente da nossa carreira, ali a gente é aluno. E eu tenho que respeitar a autoridade de alguém que está lá na frente ministrando. Né? Eu posso não concordar, posso levantar a mão, fazer pergunta, questionar, participar da aula. Mas eu tenho que entender que o meu chapéu naquele local é de aluno. Se eu estou totalmente incomodado, então vai lá e pede um emprego e vira professor. E no final eles acabaram me aceitando. Aquilo para mim foi uma alegria muito grande. Estou eu lá no banco de escola, no Chile, com gente maravilhosa, com quem eu participo até hoje. Nós temos o grupo da nossa turma dos alunos, né? Então tive a oportunidade de aprender. Eu sempre fui ávido em aprender, de ler, muito curioso. E uma passagem interessante, para mim era difícil, né? O inglês era difícil, os relatórios em inglês era difícil. E eu falava para o meu chefe, ele falou, cara, give your best, né? Give your best. E eu me recordo um final de semana, sol em Santiago, tem que aproveitar, porque as estações são muito marcantes, né? E eu lembro meus filhos todos na piscina, e eu lá em cima fazendo o meu... Estudando. 4 report. Tem que fazer lá o relatório trimestral. E nisso vem minha filha do meio, a filha Bruna, e fala, pai, o que você está fazendo? Né? Aí eu falei, não, tem que fazer esse relatório, tem que fazer para mim, tá difícil, para o papai e tal. Eu falei, tá bom. Um parênteses. Quando nós fomos para o Chile, a minha filha, ela saiu daqui e ela estava no prézinho. E ela foi para o primeiro ano no Chile. Nenhuma surpresa de que o ensino no Chile é muito mais avançado do que no Brasil. Então, quando ela foi para o primeiro ano, ela não conseguiu acompanhar. Os diretores nos chamaram. O idioma travou. Não era nem só o idioma, era porque o pessoal já vem de uma certa formação e ela entrando no meio do caminho ficava difícil. E tomamos a decisão, junto com a diretoria, de voltar ela para o ano. Né? Então, ela voltou, fez toda a base junto com todos os colegas, chilenos e os que não eram chilenos também, e depois subiu e foi bem. E essa mesma minha filha olhou, pai, o que você está fazendo? Tem que fazer esse relatório, tem que fazer em inglês. Olha, é complicado, eu tenho que ver, eu tenho que pegar o que todos os meus diretores me passaram, aí eu tenho que transformar aqui. Ela olhou e falou, sei, pai. Sabe,
lá na minha escola, quando o aluno não consegue acompanhar, você fala com o diretor, ele volta você um ano para trás, aí fica tudo bem. Falei, e por que você não pede para o seu chefe voltar você para um cargo mais para baixo? Porque você vai conseguir acompanhar e você não vai ter problema, você vai poder ir na piscina comigo, né? Olha só. Fecha o notebook, fecha o negócio e vamos lá, e aquilo me marcou até hoje, né? Muito a ver com aquilo, quem não tem competência não se estabelece, mas do tipo, a gente quer crescer, mas a gente tem que saber crescer separando família, o tempo para a família, o tempo para você mesmo, do tempo de trabalho. E aí foi bastante interessante. Num determinado momento, a Diversey foi comprada pela Unilever. E um desafio também... Você chegou a voltar por ela para o Brasil? Não. Você ficou lá até sair dessa empresa? Eu voltei, fui repatriado para concluir o processo de M&A, né? Que todo grupo, né? Porque a Diversey foi comprada em 96 pela Unilever. E aí houve uma série de situações e tudo mais. E logicamente também o tipo de coisa que quando você é comprado num processo de incorporação, num processo de fusão, você é comprado, é como se você fosse um escravo, né? Aquelas caixas com grade e tudo mais, sendo transportado para um lado para o outro. E eu, naquela época, estava fazendo pós-graduação. Primeira coisa que eu fiz, deixa eu ver quem é o presidente da Unilever no Chile, independente de ter uma subordinação diferente. Eu vou falar com ele, vou pedir orientação para ele, porque a gente ficou num vácuo de informação. E naquela oportunidade era o presidente, o chairman da Unilever era Giorgio Maschetto, italiano. Aí eu fui lá falar com ele, tomei um café, conversamos, fizemos toda a reunião italiana, e ele me orientou como devia proceder. Porque, lógico, naquela oportunidade, você está lá, vem Televisão Nacional do Chile para te entrevistar, jornais, revistas, aquela coisa toda, você fica assim, o ego fica, bom, eu acho que eu vou atender, eu vou sair em rede nacional, mas eu fui na minha, né, low profile, por sorte, porque na realidade ele me indicou para o que a gente chama de spoken person, né, que é o cara que só ele trata com a mídia, e ele falou, não dê declaração nenhuma, mande falar com a nossa área de marketing. E aí começou, e eu me reportando, mesmo não me reportando diretamente a ele, mas pelo menos mantendo esse contato, e eu acabei sendo escolhido para ser o diretor-geral, o presidente da nova empresa, que se passou a se chamar Diversey Lever. E naquela oportunidade, mesmo a Diversey sendo menor, proporcionalmente ao que era a Unilever no Chile, eu acabei sendo galgado para essa posição. Conseguimos fazer aí um processo de fusão que serviu durante muitos e muitos anos, acho que até 2005, 2006, como um processo modelo. Uma referência, né? Uma referência pela maneira como foi feito. A ponto de o pessoal falar, olha, a gente queria que você voltasse para o Brasil, mercado brasileiro infinitamente maior que o mercado chileno, e que você nos ajude aí a terminar de fazer a fusão. Então, voltei. Logicamente que quando você volta repatriado, é como estranho no ninho, né? Muita coisa mudou? Não, muita coisa mudou. O teu salário não está fora do plano de salários local, os teus benefícios estão fora, então você volta assim, você era o número 1, agora você passa a ser o número 2, 3, né? É meio complicado. Mas eu permaneci na Unilever até 99, né? Em 99 chegou num ponto onde, por mais que eu quisesse ficar, a Unilever é uma empresa fantástica, inclusive fui painelista do programa de trainees, né? Aprendi demais em relação tanto à liderança, a recursos humanos, a própria gestão
de vendas, tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, visitando a nossa rede de distribuidores. Mas em 99 resolvemos terminar Parar por ali, né? para essa relação. Apesar de ter participado de processos de seleção, através de grandes headhunters, eu decidi seguir a carreira solo, né? Por quê? Porque aí é o contrário. Eu tinha a formação em universidades top 5 na América Latina, eu tinha o espanhol, tinha o inglês e tinha o italiano, era overqualified, tudo certo, só que eu tinha quase 40 anos. Daí você fala, pô, peraí, aí não funciona, né? E o salário, você fala, não, o salário que nós estamos oferecendo era até bem menor do que aquele que eu ganhava. Eu falei, vou montar minha empresa, montei minha empresa, planejamento estratégico, que era o que eu tinha e adoro fazer, né? Inclusive cheguei a fazer pela Diversey uma especialização em Cranfield, na Inglaterra, né? E aí começamos há 24 anos com a Abili Consulting Group, começando com empresas familiares, porque você começa a fazer planejamento estratégico. Então, meus 3 primeiros clientes foram empresas familiares. A Microservice, uma delas, né? Na Microservice eu comecei a fazer planejamento estratégico, a gente reestruturou muita coisa, né? Estava lá quando as Torres Gêmeas, na manhã que as Torres Gêmeas foram atacadas, né? Mas comecei com as empresas familiares, tentando resolver conflitos, tentando resolver planejamento estratégico, e não ia para frente por conta dos conflitos familiares. Aí você faz a primeira, tem resultado positivo, o próprio cliente vira amigo, te indica para o segundo, te indica para o terceiro. E assim vai, né? E assim vai. E uma das coisas que foi sempre a minha bandeira, assim, você como uma empresa pequena, você não consegue ter um diretor de marketing como uma Unilever tem, como uma Diversey tem. Você não consegue ter um diretor de recursos humanos, você não consegue ter um diretor de planejamento, um CFO, um CEO, um CEO, aquele C da vida. E eu falei, peraí, não consegue ter um inteiro, mas consegue ter uma parte. E aí eu comecei a desenhar programas específicos, com todo o conhecimento e a experiência adquirida nas empresas grandes, para empresas pequenas. E aí você começava a ver de que você resolvia a parte hard, mas você não resolvia a parte soft. Porque você tinha 2 irmãos, porque você tinha pai e filha, porque você tinha uma filha e o primeiro funcionário da empresa, era complicado. Mas eu, por sorte, tive bastante resultado nisso. E aí, não fazia contabilidade. Um dos meus clientes virou para mim e falou, olha, eu preciso que você faça a contabilidade das minhas empresas. Eu não vou fazer. Não vou fazer porque contador é tudo complicado e eu baixei o meu CRC, né, estava suspenso quando eu saí do Brasil, não quero fazer. Ele falou, se você não fizer a contabilidade para mim, eu não vou continuar com a consultoria de planejamento estratégico, porque você me ensinou que a gente tem que conhecer os nossos números. Os números, não adianta ter um relatório gerencial. O melhor relatório gerencial é o balanço patrimonial e suas demonstrações, né? O DRE, e aí você tem uma série de outros instrumentos para você poder ler a empresa. Então, fazendo uma longa história curta, eu acabei fazendo, né? E assim começou a Abili Contabilidade. Que você tem até hoje. Tenho até hoje. Quem toca hoje é meu filho, né? Durante a pandemia a gente acabou fazendo um phasing out, porque eu toco a Abili Consultoria, ele passou a tocar a Abili Contabilidade. Toca muito bem, né? É um grande orgulho que eu tenho do Vitor Tedeschi. E hoje os clientes também o reconhecem como uma forma de pensamento fora da caixa, né? Que é o que a gente precisa. E eu tenho me dedicado nesses últimos anos a toda a parte de M&A, né? Tenho feito aí 3
é praticamente uma por ano, né? De cabo a rabo, né? Como a gente fala, menos a venda, menos a negociação de venda, mas a gente faz toda a parte de valuation, a gente faz o próprio relatório de avaliação, né? Todo o processo de diligence, aquela coisa toda, né? E, logicamente, sempre interagindo do outro lado com grandes grupos, né? Com grandes estúdios de advogados, né? Onde em cada reunião é um aprendizado. Então, eu sempre uso a analogia de que um empresário, um empreendedor, um profissional, ele é como um piloto de avião. As horas de voo contam, porque aquilo que você passa, essas tantas horas de voo, é aquilo que te dá noção para você seguir, né? Então, são muitas horas de voo, muitas reuniões, onde você vai aprendendo. E hoje, né, logicamente, chegando aos dias de hoje, conheci a Board Academy através do Diógenes, né? E a Board Academy, para mim, foi uma coisa bastante interessante, bacana, né? Eu fiz o PFCC 4, né? E conheci pessoas. Eu fiz para me complementar, eu fiz naquela minha rúbrica contábil de treinamento. Sim. Né? Eu ia justamente, né, perguntar quando é que você foi picado pelo bicho do conselho. Né? É engraçado, antes que você responda, é engraçado isso, né? Porque nas nossas turmas, especialmente no PFCC, nós temos muitos executivos ou ex-executivos que estão pensando na carreira de conselheiro. Mas nós temos muitos empresários também. que estão pensando em montar um conselho na sua empresa e antes de sair simplesmente contratando um conselheiro, deixa eu entender melhor o que é esse universo de conselho. Né? Acho que você talvez tenha ido mais por esse lado aí de complemento do seu conhecimento já atual. Na realidade, como complemento e um pouco de curiosidade, porque, por exemplo, eu fui presidente do conselho do Residencial 4 em Alphaville. Ah, mas isso aí é uma coisa residencial? Sim, é uma coisa residencial, só que eu tinha, de 20 conselheiros, eu tinha 14 que eram advogados. E desses 14, eu tinha um que era desembargador, eu tinha 2 juízes. E como é que você faz para você administrar tudo isso fora do ambiente deles? Porque eles não sabem que saíram daquele ambiente, né? Então, eles continuam te dando ordem, eles continuam decidindo. E eu sempre, no low profile, eu preferi ser a mão que mexe o berço do que ser o número 1, né? Eu já sou o número 1, né? Nós somos únicos, né? Eu, para mim, sou o número 1, Humberto. A gente começou o podcast aqui, o Udo falando que você era um convidado especial, então já sinta-se realmente... Não falei? Com certeza. Então, e aí, o que eu sempre digo, e dentro dessa bandeira, eu levantei essa bandeira aos 40 anos, porque aos 40 anos, o pessoal, os headhunters diziam, olha, você tem todo o currículo completo, porém você tem 40 anos, né? Imagina agora com 64, né? Imagina há 14 anos com 50. Então, eu milito na questão da economia prateada há muito tempo, né? A valorização dos profissionais com experiência. Longevidade das carreiras. Longevidade das carreiras. E aí o pessoal fala para mim, não, mas poxa vida, depois de uma certa idade, o profissional, ele não tem mais a mesma velocidade, né? Eu falei, mas desde quando velocidade foi uma coisa importante? Né? Força não é nada se você não tiver direção. Não, mas é que, na realidade, o profissional ele vai ficando, que na minha cabeça é como se fosse um chiclete, né? A multinacional te contrata como um chiclete. O chiclete, depois de um certo tempo, perde o gosto. Perde o gosto, fica duro. Bom, o que você faz? Não, vamos manter ele? Não, joga fora e pega outro. Né? E eu sempre digo, né? A diferença entre você ter a experiência, você acaba tendo sabedoria. E aí você fala, poxa vida, mas qual que é a diferença entre o jovem, o profissional jovem e o antigo? Eu falo, cara, o mais vivido. O profissional jovem, ele consegue sair rapidamente, né, de dentro de um buraco que o experiente jamais teria caído. Que interessante. Olha que interessante isso, gente. Que o Humberto trouxe pra gente aqui agora.
velocidade é importante, mas não é o que definitivamente se escolhe por um profissional. E um profissional, às vezes, pode ser muito rápido, mas indo para um lugar errado, caindo num buraco que um profissional mais experiente nem cairia. É isso que ele falou, né? Que adianta toda essa força, essa velocidade, se você não tem controle. Humberto, mas diz pra gente o seguinte, até caminhando aqui quase pro nosso final, a gente já está conversando há praticamente 1 hora. Você chegou na Board Academy, uma carreira brilhante, decide ser empresário, empreender, baita de um desafio, chega aqui na Board Academy, no tal do lifelong learning, na sua caderneta lá de continuar sempre lendo, estudando, aprendendo. Depois de encontrar a Board Academy, o que mudou? Você hoje é conselheiro de empresas também? O conteúdo valeu para você aplicar na sua empresa atual? Conta pra gente um pouco disso. A Board Academy foi uma experiência muito grande, até porque, com certeza, eu fui um dos 3 participantes do meu grupo que mais participou, que mais perguntava e muito bem coordenado por você mesmo, né, Marcelo? Que ouviu a todos, né? E procurou entender a todos, né? Então, eu acredito que a Board Academy, para mim, foi uma atualização, porque você mesmo, durante o nosso programa, eu trouxe aquela questão de prevenção de riscos, aquela coisa toda, eu trouxe de que na Unilever nós tínhamos o Disaster Recovery Plan e nós tínhamos uma pessoa específica para falar. E você, de uma maneira muito delicada, né? Está marcado. Marco. Peraí, Derek, essa parte você corta, tá? Vamos ver se ele vai falar bem ou mal de mim. E você, de uma maneira muito delicada, você colocou, falou, olha, realmente isso é uma experiência fantástica, mas talvez nos dias de hoje não seja tão bem assim, né? Falei, o cara me chamou de velho, né? De uma maneira delicada e Extremamente sutil. E eu não lembro disso. Mas foi bacana, porque eu acho assim, quando você é autêntico naquilo que você fala, você não precisa se preocupar, porque você terá feito sempre aquilo que você achou que deveria fazer naquele momento. Então, para mim, foi uma equalização a nível de conhecimento, serviu para ver que eu não estava tão fora, mas estava um pouco desatualizado, né? Então, com toda a experiência, com toda a vivência e dentro do, como é que fala, no auge da minha vida profissional, aliás, eu estou no auge da minha vida profissional há 25 anos, né? E pretendo ficar por mais 25. E serviu, logicamente, para alinhar. Eu acho que o conteúdo é um conteúdo bem abrangente, né? Pena que dure tão pouco, né? Eu acho que a gente deveria procurar aprofundar um pouco mais, porque é interessantíssimo. As pessoas que ministram o treinamento, vamos dizer assim, o programa são pessoas bem preparadas, tem muito conteúdo e, logicamente, que ninguém entra no PFCC e sai do mesmo jeito, né? Ele sai muito melhor, ele sai muito mais atualizado, ele sai pelo menos organizado, né? Em 15 dimensões, né? de gestão, que lhe permitem, logicamente, estar um pouquinho mais preparado, um pouquinho menos despreparado para um futuro cargo de conselheiro. Eu entendo de que a ideia que o Faria Souza teve em relação a conselhos consultivos, né? No Brasil é um pouco recente, mas lá fora já existem, né? Principalmente porque os ex-presidentes, os ex-grandes executivos, eles continuam fazendo parte do conselho consultivo. É uma boa prática, né? Uma boa prática, com certeza. E, logicamente, o fato de você ter professores ou os profissionais que ministram cada uma dessas dimensões aí do programa, específicos, que conhecem muito bem isso, eu acho que isso dá uma bagagem legal, né? Eu acho que é uma coisa bacana, né? Eu fiz o PFCC, depois eu fiz o Conselho na Prática,
depois eu fui no Board Summit, fiz aí... Participou do nosso livro. Participei do livro, né? E estamos aí, agora eu faço parte sou board member, acho que é board member, né? Você é um board member, É. todo aluno. Nós somos uma escola de formação de conselheiros, então poderíamos chamar todos de alunos, certo? Que vem aqui. Mas carinhosamente nós chamamos de board member. Por quê? Além de se formar em uma dos nossos programas, nós temos um conteúdo e eventos para que esses alunos, board members, então, se mantenham conectados uns aos outros e conectados a nós, porque a gente entende que conselheiro deve andar com conselheiro. Não é aquela história de que águia voa com águia, né? Tubarão nada com tubarão. É isso mesmo. Conselheiros têm que andar com conselheiros, se ajudar, manter vivo esse network. Exatamente, manter vivo o network. Outras academias aí, que a gente não vai citar nomes, são ótimas, mas você pega o seu certificado, vai embora para casa e não conhece ninguém. E o que a gente percebe também, eu pelo menos que sou muito ativo nas redes sociais, pelo menos eu leio e acompanho bastante, é que depois da Board Academy surgiram muitas outras academies, né? Então agora você tem outras intituladas academias, né? Se propondo a fazer coisas parecidas de forma diferente. E eu acredito muito no formato, eu acredito muito no propósito da Board Academy, que eu acho que pelo nível de profissionais que a dirige, eu acho que tem um futuro muito brilhante aí pela frente. A demanda é muito grande, né, Humberto? Pelo menos na minha percepção, eu vejo que... Especialmente nessa categoria de empresas de médio porte, familiares. Exatamente, né? Que muitas empresas não sabem ainda que eles demandam isso, que eles poderiam estar bem melhores, né, se fizessem uso desse suporte, desse auxílio. A gente sabe que nem todos os que fazem o mesmo curso, frequentam a mesma escola, conseguem ter os mesmos resultados. Porque as pessoas são individuais, né? São indivíduos, né? E logicamente que é muito importante que exista essa como é que fala, essa separação, né, do indivíduo e do aprendizado, né? Agora, quando você tem um match perfeito de um indivíduo legal, com uma formação legal, com esse aprendizado da Board Academy, eu acho que a tendência é ir muito, muito mais além de outros profissionais. Bacana. Eu tenho uma história que eu sempre conto quando eu faço palestra, que é uma historinha dos dois caçadores que estavam na floresta caçando o leão. Então, estão lá com a sua botina, seu uniforme, carabina e tudo mais. E no meio do caminho lá apareceu um leão, um tropeçou, atirou para cima, o outro engasgou a carabina, os dois saíram correndo. E os dois correm, o leão correndo atrás, dali a pouco um deles para, tira a botina, coloca um tênis Nike, né, super special, e o cara vira para ele e fala: pô, meu, você é bem burro. Você acha que você vai correr mais rápido só porque você está de tênis Nike? Você vai correr mais rápido do que o leão? O cara falou: não, eu não preciso correr mais rápido do que o leão. Eu preciso correr mais rápido do que você. E nessa comparação, nessa analogia, eu diria que o tênis Nike, na realidade, é a Board Academy. Porque você, com a preparação, com a formação da Board Academy, o futuro vem aí, a gente sabe de que muitas profissões elas vão diminuir, mas quem tem um tênis Nike, quem tem um tênis Nike no pé, uma Board Academy, né, no currículo, vai mais longe. E se a crise chegar, não vai pegar você primeiro, né? Vai pegar muita gente antes. Ótima analogia. Muito bom, Humberto. Obrigado. Bom, passamos de 1 hora aqui da nossa conversa, pelo que eu estou vendo aqui. Baita sabedoria, né? Não tem o que falar. É sempre especial. Prometo que eu não vou mais falar sobre isso, tá bom? Obrigado. Mas eu quero agradecer muito, Humberto, a sua presença aqui. Né? É um privilégio te ouvir. A gente ficaria, sem dúvida alguma, mais 1 hora. Eu tenho certeza que você teria e vai ter outras oportunidades de contar pra gente muito mais coisas sobre essa sua carreira. Obrigado pela parceria, pelas palavras também gentis aí sobre a Board Academy. E a Udo, meu grande parceiro, está sempre aqui conosco. Obrigado também pela condução aqui
da nossa conversa. Eu que agradeço. Eu queria fazer uma última pergunta para você, né? Dessa vez não vamos fazer aquela pergunta não, tá? Mas você tem alguma recomendação para deixar para os nossos ouvintes aqui sobre um livro, um filme, uma série, algo que você está vendo, lendo? Você falou tanto de livros, né? Alguma coisa que você queira recomendar? Eu prezo muito, acredito que é um valor muito, muito importante, que é a autenticidade. Então, eu acho que a gente procurar ser autêntico é até um paradoxo, né? Porque autenticidade não é arrogância, né? Autenticidade é você simplesmente dizer aquilo que você acredita, que você pensa, com jeito, com todo... E dentro dessa linha, tem um livro que chama Justice, e que justamente tem a sua base numa turma de Harvard, né, de Direito de Harvard. E aquilo mostra para você uma série de situações onde você vê que nem sempre a justiça é justa, né? E nem sempre o que você pensa você tem que colocar de uma maneira prática. Então, acho que isso é uma coisa... justiça seria... Tem ele a tradução dele em português, Justiça mesmo é o nome. Justiça. E a nível de filme, eu acredito que o Suits, que uma série muito Suits, boa. Eu segui. e eu sou cinéfilo, adoro séries, adoro filmes, e antes do digital, eu ainda tenho aí mais ou menos uma coleção em torno de 700 e tantos exemplares de DVDs e Blu-ray de filmes. Então, tá melhor do que alguns, né? As fitas videocassete já foi. Já consegui digitalizar tudo. Então, no Suits eu acho que é bacana porque são situações onde você percebe, você vê superação, você vê desafio, você vê derrota. E uma das coisas que eu sempre falo, todo mundo pensa que derrota é antônimo de vitória, ou de que fracasso é antônimo de sucesso. Eu não concordo com isso. Depois de 48 anos na estrada, 64 de vida, eu digo de que o fracasso faz parte do sucesso. Faz parte do sucesso. Ninguém tem sucesso e você aprende muito mais no fracasso do que na... É uma coisa que você tem que passar para chegar lá. É isso. E é melhor fracassar o quanto antes do que lá na frente. Fail fast. É isso. Humberto, muito obrigado. Udo, muito obrigado novamente. E a você, telespectador, ouvinte, que esteve conosco até agora. Nosso muito obrigado aqui do nosso podcast Os Conselheiros da Board Academy, levando conteúdo de qualidade para você. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição e ativar aí o sininho para receber notificações dos próximos episódios, tanto pelo YouTube como pelo Spotify. Nos vemos no próximo episódio do podcast. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado.